Todo mundo sabe que no mundo tem segredos que a humanidade está muito longe de descobrir. Existe vida após a morte, estamos sozinhos no universo, e o que aconteceu com o Ricardo Milos depois que ele ficou bizarramente famoso na internet e desapareceu sem deixar rastro em lugar nenhum? E sim, o Ricardo Milos, você lembra desse cara aqui? Um brasileiro, carioca inclusive, que meio que dominou o mundo inteiro da internet em 2018 com um meme dele dançando. E eu tenho certeza que se você tá na internet nos últimos anos, você com certeza se lembra dele, mas para 1% de pessoas que não lembra dele, eu vou colocar um videozinho pra refrescar a memória de vocês. Pois é, o homem, a lenda. Acontece que o Ricardo Milos era um dançarino carioca que trabalhava na área de entretenimento adulto e em 2018, com a popularização do TikTok e esse tipo de coisa, o Milos ficou bizarramente famoso, chegando até inclusive a ser o brasileiro mais famoso do mundo, por quase 2018 inteiro. Basicamente, a internet do mundo inteiro conhecia ele, e aí do nada ele desapareceu. Tipo assim, como que alguém que tem o potencial de ser um dos maiores influencers do mundo só desaparece e claramente não quer ser encontrado? E foi com essa dúvida na minha cabeça que eu decidi fazer esse vídeo, que puta que pariu, levou a gente pra uns lugares muito distante, e eu descobri inclusive que em 2018 não foi a primeira vez que o Ricardo Milos ficou famoso na internet, ele já tinha ficado famoso em 2011, do outro lado do mundo. Mas o ponto é, o Ricardo Milos desapareceu completamente depois de 2018, 2019, e desde então a internet tá tipo assim, tem muito fórum, muita gente tentando descobrir o que aconteceu com ele, e ninguém consegue descobrir, chegou ao ponto de grande parte da galera só acreditar, com base nos fatos lá que eu vou mostrar pra vocês, que ele tá morto. Mas depois de muitos dias enfiado até as bolas nesse mistério, eu consegui uma resposta melhor que eu vou mostrar pra vocês ao longo desse vídeo. Enfim, 2018 passou e o Ricardo Milos ficou famoso metade do ano inteiro e sumiu de todo lugar. Se vocês procurarem isso no Google, dá pra ver num monte de lugar, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, todo tipo de fórum que tinha um monte de gente procurando onde é que ele tava. Ricardo Milos está morto? Onde ele está? Ele não está morto. Ele entrou online novamente em seu grupo do Yahoo e implorou às pessoas que parassem de espalhar o meme porque é ilegal. Não entendi muito bem esse comentário. Se casou, tem filhos e odeia que lembrem do seu passado. Aí o cara respondeu embaixo: e aí, Ricardo, beleza? Como você sabe? E o mais estranho desse desaparecimento todo é que vocês pesquisam as coisas e cada lugar, cada post dá uma resposta completamente diferente da outra. Ou seja, ninguém sabe porra nenhuma. O cara só desapareceu. E outra coisa bizarra é que o cara viralizou em 2018 e hoje em dia, se vocês vão ver no YouTube, os vídeos postados recentemente ainda tem uma quantidade considerável de views, o que é muito raro de acontecer. Tipo assim, o que costuma rolar é você faz alguma coisa e você vira um meme extremamente famoso e em 2, 3 meses ninguém mais lembra. Só que o Ricardo Milos não. Até os vídeos de hoje em dia, 2024, continuam com umas views consideráveis. Então é algo bem fora da curva. E antes da gente ir pra essa pesquisa e investigação cabulosa, eu queria agradecer dois canais do YouTube, o Wave Web Surf e o LDG Station. São dois canais gringos, mas esses dois canais me deram uma ajuda do caralho e mais pra frente do vídeo vocês vão entender como eles me ajudaram a solucionar essa desgraça. E eu não sei muito bem, eu fiquei confuso em como organizar a timeline desse vídeo. Mas vamos começar primeiro de como o Ricardo ficou famoso e depois a gente vai pro Ricardo em si, a vida dele e onde ele tá. Enfim, essa lenda começa no início de 2008, quando o nosso guerreiro, Ricardo Milos, decidiu participar de um filme pornô homoerótico. E eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que der da capa desse filme, que não é quase nada, mas acreditem, eu não posso mostrar aqui de forma nenhuma. Era esse filme aqui, Jock Butt. O conteúdo do filme era basicamente focado em 14 marombas, bombados, e principalmente focado na bunda desses 14 homens. Então foi isso, a primeira vez que o Ricardo Milos ficou famosinho assim na internet foi com esse filme pornô aqui. E eu adoraria poder mostrar mais da capa e de outros conteúdos pra vocês entenderem como é um bagulho meio estranho, mas tudo que eu posso mostrar é esse belo frame aqui do Ricardo Milos olhando com muita paixão nos nossos olhos. Tá, mas e aí, filme pornô, homoerótico? Eu acho que milhares de filmes assim são feitos por semana. Por que esse específico ficou famoso? Aí a gente vai ter que ir pra 2011, num fórum japonês conhecido como 2chan, ou 2ch.net. E esse fórum, o 2chan, ele é tipo o antecessor do 4chan, um fórum muito famoso, inclusive aqui no Brasil, só que enquanto o 4chan funcionava principalmente na América, o 2chan era específico do público japonês. E eu até tentei entrar no site, inclusive, eu acho que vai ter que censurar algumas imagens aqui, mas eu não entendo nada de japonês, então nem soube mexer. Só que o site é claramente um fórum antigo e ele continua no ar até hoje. E nesse fórum, no 2chan, em 2011, ficou bem popular uma subcultura meio meme lá nessa época chamada de Gatchimuchi. E eu provavelmente vou explicar isso um pouco errado, eu não entendi muito bem, mas é basicamente essa imagem aqui. Vocês com certeza já viram essa imagem aqui no Twitter em algum lugar, meio lutador homoerótico, e aparentemente as pessoas ficavam fludando edit de meme sobre isso em todo o fórum. Era tipo assim, a graça de 2011 nesse fórum aí. Tem essa outra imagem aqui de um jogo da
da Steam chamado Gatmute Fighter, que representa melhor essa subcultura. E enquanto tava estourando essa brisa inteira, as pessoas estavam passando o dia inteiro editando vídeo de Gatmute, editando vídeo de cara bombado e postando lá. E foi no meio dessa épocazinha toda, desse meme, dessa subcultura, que o nosso herói apareceu pela primeira vez. Foi lá que o Ricardo Milos ficou famoso pela primeira vez na internet, famoso de verdade. E eu não tenho palavras na minha boca pra explicar como ele apareceu. Eu acho que pelo fato de ter sido um meme, uma subcultura de 2011, é difícil pra gente entender. Então, como não existem palavras no meu cérebro pra explicar, eu prefiro mostrar pra vocês. Tá, eu acho que isso aqui foi o suficiente pra vocês sacarem que tipo de brisa era essa, e vocês podem ver por esse vídeo mesmo que passou que o Ricardo Milos rapidinho começou a ganhar um destaque lá, como se ele fosse tipo o final boss do Gatmute. E o Ricardo Milos ficou tão famoso nesse fórum que começaram a chamar ele de Ronaldinho, porque a referência que eles tinham de brasileiro era o Ronaldinho Gaúcho, e aí apareceu o Milos, que também era brasileiro, e começaram a chamar ele assim. E eu acho que se tiver alguém que fala japonês aqui nos comentários, talvez eu esteja equivocado nessa informação, mas parece que o J ali, o J-I-I, é uma espécie de trocadilho com masturbação, então ficava perfeito pro Ricardo Milos. Só que depois dessa fase, em 2011, como todo meme perde o hype, o rostinho dele foi desaparecendo da internet. Mas esse homem ainda ia ressurgir das cinzas como uma fênix, porque em 2018, nesse site russo aqui, começava uma revolução. E eu tentei entender como era esse site, é Divak ou Divash o nome, eu não sei pronunciar russo de forma nenhuma, mas quando eu fui ver na wiki, Divak significa 2CH, ou seja, Chu-chan. E embora esse site não tenha nenhuma ligação com o Chu-chan japonês lá que eu tinha mostrado pra vocês, dá pra ver que tem uma clara inspiração no nome. E é basicamente a mesma coisa, é um fórumzinho de imagem, de meme, só que em vez de ser japonês, é russo. E se vocês não lembram disso, em 2018 foi a mesma época que o TikTok começou a pegar forma como ele é hoje em dia, sabe? Tava cheio de vídeo de mulher dançando, de gente dançando, fazendo dancinha pra lá e pra cá. E nesse fórum, no Divak, não foi diferente. As pessoas estavam fludando de TikTok de gente dançando. E o fórum inteiro virou uma espécie de adoração a gente dançando. Mas no dia 30 de setembro de 2018 começou uma revolução lá. Foi exatamente nesse dia que fizeram esse vídeo aí do Ricardo Milos dançando ao som de uma música do Bass Hunter. Música essa que infelizmente eu não posso mostrar a versão original pra vocês, mas vocês sabem que música é, todo mundo já escutou essa música. E é muito bizarro porque um pouquinho depois o vídeo original do Ricardo Milos dançando pra essa música do Bass Hunter já tava com 27 milhões de views. Ou seja, é coisa pra caralho, ele tava estouradaço. E uma parte do fórum, puto com a galera fludando vídeo de dancinha do TikTok, começou a spamar o vídeo do Ricardo Milos dançando. E aí o fórum virou uma guerra, cara, onde nada mais falava nesse fórum. Era só de um lado gente spamando vídeo de mulher bonitinha dançando e do outro gente spamando vídeo do Ricardo Milos dançando. Mas não durou nem um mês pro lado do Ricardo Milos começar a perder a guerra. As pessoas que estavam fludando vídeo de mulher dançando tava esmagando completamente o lado dos fãs do Ricardo Milos. E aí eu acho que, sei lá, o lado do Ricardo Milos deve ter lido Sun Tzu ou algo do tipo e criaram uma estratégia genial, onde basicamente eles postariam um vídeo que começaria com alguma mulher bonitinha dançando, e aí quando fosse mostrar alguma parte do corpo ou quando fosse ser o refrão da música, o edit trocava pro Ricardo Milos dançando. Vou dar um exemplo aí. E aí não teve jeito, deu a lógica e o Milos dominou o fórum inteiro e não demorou nem um mês pra dominar o TikTok inteiro e, consequentemente, o resto da internet inteira. E ainda no final de 2018, tava cheio de edit do Ricardo Milos por todo lugar. E não tinha o que fazer, cara. Se você usava TikTok ou qualquer coisa parecida nessa época, você não conseguia arrastar pra cima 5 vezes sem aparecer algum meme do Ricardo Milos, seja em filme, jogo, série, anime, em todo lugar. Foi tipo um good ending do mundo. O mundo inteiro era o Ricardo Milos agora. E ao mesmo tempo que ele tava tomando o mundo, ele tava em todo lugar, era o brasileiro mais famoso de 2018, ninguém sabia onde esse homem tava. Ele tinha desaparecido de vez, que nem neve no verão. E isso é muito bizarro, né, cara? Como que você tem tanto potencial de fazer dinheiro, de ser tão famoso como ele era, e mesmo assim ele não apareceu nem pra dar um oi, pra dizer, tipo, tô vivo, sei lá. Mas rapidinho aqui, antes da gente ir pro vídeo em questão, eu gostaria de conversar com você que terminou o ensino médio, tá desempregado, você que tá fazendo faculdade, gostaria de ter o seu dinheirinho
dinheirinho, ou até mesmo você que já tem um emprego, mas ainda não tá 100% feliz com a sua vida financeira. Tudo isso com um novo mercado que tá sendo explorado no Brasil, onde um monte de gente tá ganhando dinheiro de forma 100% verdadeira e íntegra, sem negócio de tigrinho, sem negócio de sangue, apostas e navalhas, e tudo isso através do seu celular ou computador, algo que quase todo mundo tem hoje em dia. Se você não tem um, você provavelmente vai ter o outro. Obviamente, trabalhando usando a internet. E graças à internet surgiu esse mercado novo, que não te pede currículo, que não te pede diploma de faculdade, e muito menos que você trabalhe de carteira assinada, ou fique preso a só uma fonte de renda. E a única coisa que você precisa seguir para tudo isso dar certo é uma estratégia que funciona. E é uma estratégia que eu mesmo já passei e eu posso assegurar que funciona. Eu vou mostrar brevemente uns exemplos para vocês. Se liguem aí no William, no grupo, feliz porque conseguiu finalmente comprar um iPhone. Ou essa aqui do Gustavo, com ele finalmente feliz porque conseguiu comprar um PlayStation 5. Enfim, esses exemplos aí são de pessoas que passaram pelo treinamento do Thiago Gomes, o mesmo cara que tem me dado uma força para colocar minha vida nos eixos, e felizmente tem funcionado. Eu poderia passar mais 2, 3 minutos falando aqui pra vocês de como vale a pena, como vocês não vão se arrepender, mas tudo que eu sugiro é que vocês deem uma chance. Aqui no primeiro comentário fixado vai ter um link do WhatsApp pra vocês irem lá conversar com o Thiagão, e ele vai liberar um bagulho pra vocês de graça, e aí vocês vão entender melhor essa questão toda. Eu sei que esse assunto tá muito paia na internet hoje em dia, porque é cheio de promessa escrota, tipo assim, começa a acordar às 5 da manhã, ir pra academia, tomar banho gelado, e daqui a 3 dias você vai ter 10 mil na conta. Mas isso aqui não é esse caso, vocês não vão se arrepender, vocês vão ter um conhecimento palpável que qualquer um pode aprender, e vocês vão ver que é funcional. Então não percam essa chance, chamem o Thiago lá no WhatsApp, e talvez um dia vocês me agradeçam por isso. Valeu! E aí que a gente vai ter que ver como foi a vida do Milos pra encontrar esse paradeiro dele. E pra isso a gente vai ter que voltar, mais uma vez, pra agosto de 2007. Na época que o site ricardomilos.net recém tinha sido criado. Só que quando eu fui tentar entrar nesse site pra gravar esse vídeo, boom, o site tava fora do ar. Mas site fora do ar, quem é que liga pra isso? Todo mundo sabe que eu sou um rato da internet, então eu fiz o que todo homem ia fazer. Eu fui lá pro Wayback Machine, que é onde a gente consegue ver documento, página, site que desapareceram da internet. Aí eu digitei lá ricardomilos.net, já fazendo um sorrisinho na cara, e nenhuma das vezes que esse site foi salvo no Wayback Machine eu conseguia abrir pra ver. E tipo, eu não sei o quanto vocês usam Wayback Machine, mas isso é algo bem raro de acontecer. Então, sei lá, a gente tava atrás de um homem que definitivamente não queria ser encontrado. Até que depois de algumas horas pesquisando, eu tive que ir pra algum lugar onde todo mundo já abandonou. Sim, eu fui pro Facebook e graças a Deus lá tinha o post de um cara que tinha salvo todo o arquivo do site original do Ricardo Milos. Ricardo Milos, Hot Brazilian Model e Entertainer. E eu adoraria poder mostrar o resto da capa do site dele, mas eu infelizmente não posso, mas é incrível. Quem é Ricardo Milos? Aí tem essa página aqui que eu vou traduzir só o que importa pra gente, mas o que eu achei genial desse Quem Sou Eu do Ricardo Milos é essas 4 fotinhos dele, todo feiticeirinho aí. E aí tem uma parte onde ele responde algumas perguntas pertinentes lá no site, onde perguntam qual é a etnia dele, da onde ele veio, e ele responde que é uma mistura de brasileiro e irlandês, que nasceu no Rio de Janeiro com um irmão gêmeo idêntico. E aí ele ainda faz uma brincadeirinha, tipo, pois é, vocês têm sorte porque tem 2 de mim andando pelo mundo, sorrisinho. Ele conta também que os 2 foram adotados quando tinham 10 meses de idade, e aí fala que a aparência dele é inteira brasileira, mas que os olhos são bem irlandês, e isso que contribui para esse charme meio exótico, segundo ele. E uma curiosidade interessante sobre o Ricardo Milos é que o coração dele é o coração de um patriota. Tá cheio de imagem dele com a bandeira do Brasil, ele realmente ama o país dele. Como essa imagem aqui, que a bandeira do país dele tá ali bem na parte que ele mais se orgulha. Quem é Ricardo Milos? Nasceu em 11 de novembro de 1977. Qual o signo dele? Um escorpião sexy. Onde ele mora? No sudeste dos Estados Unidos. E essas curiosidades sobre ele não diziam muito pra gente onde que ele poderia estar hoje em dia. Então eu fiquei focado no que interessa. Como isso aqui? Sexualidade e preferência. E aí ele fala que tem mestrado e doutorado em sexologia. Ou seja, então embora todo mundo só ligue pra bunda gigantesca do Milos e pra dança dele, esse homem tem PhD, então ele não é pouca bosta. Bem-vindo ao site oficial do Ricardo Milos. Venha sentir o calor, ver a minha paixão e desejar a minha intensidade. E a parte incrível dessa descrição do site é que é exatamente o que eu ia esperar do Ricardo Milos fazendo um site. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é que esse site é lá entre 2005 e 2007, e aparentemente o Ricardo Milos já era famoso nessa época, porque tem uma parte do site que é uma loja onde ele vende pôster dele mesmo. E obviamente eu não posso mostrar os pôster completo, mas é isso, nessa página aqui ele vendia vários pôster e aparentemente ele já tinha até uma fanbase, porque tinha uns comentários ali embaixo que eram feedback das pessoas que compravam pôster do Milos, e sempre eram uns feedback muito bom, elogiando ele e o corpo dele. Eu não duvido que esses feedback na real fossem o próprio Milos fazendo, mas o que importa é, ele tinha uma lojinha online pra vender pôster dele mesmo lá pro 2007 já. E tá, a gente queria saber onde que tava o Ricardo Milos. A gente foi no site dele, leu tudo que tinha pra ler, e não chegamos a conclusão nenhuma, porque nada lá ajudava a gente a encontrar onde que esse homem tava, e se esse homem tava vivo. Será que esse rostinho bonito aqui tinha desaparecido de vez?
anais? Claro que não, porque a gente ia até os anais da internet pra descobrir onde esse homem tá. E se tem um lugar que o Ricardo Milos deve estar, é nos anais. E eu descobri que tinha uma teoria, e muita gente acreditava, era quase uma certeza pra umas pessoas aí que o Ricardo Milos tinha morrido. O que pra mim parece uma resposta exagerada, né? Tipo, tá, ele não tá na internet, então obviamente ele morreu. E eu fui vendo melhor da onde vem essa afirmação das pessoas. Acontece que o Ricardo Milos, em 2017, ainda era muito ativo no Facebook, e o último post dele no Facebook é esse aqui: fiquem todos seguros na rota do Irma. E se você não sabe o que Irma significa, foi um furacão que passou em 2017 bem perto da Flórida, bem perto da região onde o Ricardo Milos morava, e destruiu um monte de coisa lá, matou um monte de gente, deixou um monte de ferido. Então essa teoria vinha disso, de que o Ricardo Milos tinha falecido nesse furacão e por isso ele nunca mais apareceu. Mas eu tava achando isso muito pouco provável. Tipo assim, eu dei uma pesquisada legal em todo mundo que morreu nesse furacão, todo mundo que se machucou, todo mundo que ficou debilitado, e não tinha nenhum Ricardo Milos lá. Eu não encontrei nenhum brasileiro lá. Então, tipo assim, se aconteceu algo com ele, quase certo que não foi com o furacão. E ainda assim, ele ainda tava desaparecido. E na internet, nos posts do Reddit, num monte de lugar, todo mundo querendo saber onde ele tá, o que aconteceu e por que ele sumiu. E aí, com o desaparecimento do Milos, várias pessoas começaram a aparecer por aí dizendo que elas mesmo eram o Ricardo Milos, como esse cara aqui, que era o streamer de LoL. E ele tem uma aparência que lembra do Milos, ele também tem um gingado. Tipo assim, ele tem um olho pra dança, que nem o Milos, mas se você parava pra ver a stream do cara por pelo menos uns 5 minutos, ficava óbvio que não era o Milos de verdade. Mas os gringos ficaram acreditando nisso, que esse streamer aí era o próprio Milos. E eu não encontrei mais nenhum clipe pra provar que não era o Milos, mas eu encontrei um Instagram desse streamer aí, o Newton.felix.9. E não, ele é parecido, mas ele não é o Ricardo Milos. Outra coisa que eu encontrei foi esse homem aqui de azul, onde tinha vários posts, onde tinha um monte de gente que acreditava genuinamente que esse era o Ricardo Milos, e que ele só tava diferente porque aquele vídeo dele dançando é de 2006 e essa foto era de 2018. Mas assim, tem que forçar muito pra acreditar que esse homem aqui é o Ricardo Milos. Cara, o bagulho ficou tão insano, as pessoas tinham tanta certeza que esse homem era o Ricardo Milos, que encontraram essa foto dele aqui num carro, e as pessoas pararam de analisar o rosto dele, a estrutura corporal pra saber se era mesmo o Ricardo Milos. Começaram a analisar o fundo dessa foto no carro, dá pra ver que tem uma cidade lá, pra tentar descobrir onde que esse cara tinha tirado essa foto, pra saber a região onde esse suposto Milos morava. E foi uma investigação grande, as pessoas chegaram em algumas hipóteses de conclusões pra onde esse lugar podia ser. E aí vem a pior parte, cara, porque esse homem que estavam falando que era o Ricardo Milos não era ninguém na real, era só um cara que tinha postado essa foto no Facebook em 2017, alguém viu, cismou que era o Milos, postou no Reddit e aí todo mundo começou a acreditar. Tipo assim, esse cara claramente não tinha nada a ver com essa história. E o bagulho ficou tão bizarro que criaram essa vaquinha aqui em 2019 com um dinheiro gigantesco pra encontrar o Ricardo Milos. E aí, caso o Ricardo Milos visse a vaquinha e dissesse, tipo, olha, tô aqui, eles iam dar todo o dinheiro pro Ricardo Milos em troca de uma entrevista. E nem assim o Ricardo Milos apareceu, nem com a quantidade gigantesca de dinheiro que tinha lá. Então, tipo, por que esse cara não queria ser encontrado de jeito nenhum, nem por tanto dinheiro? E aqui eu tô sintetizando pra vocês ao máximo toda a informação, toda a pesquisa, mas saibam que eu já tava há alguns dias engajado nisso e nada me levava pra lugar nenhum. Tipo assim, o site dele que eu demorei pra encontrar, nada. O Facebook dele, nada. Tipo, todas as pessoas que eu encontrei que eram possivelmente o Ricardo Milos, no fim não levavam a lugar nenhum e no fim ficava claro que não era ele. Eu já tava quase desistindo, pensando que esse vídeo aqui provavelmente ia pro caralho, que eu não ia terminar nunca porque eu não chegava a lugar nenhum. Até que eu tirei um último dia pra dar uma última pesquisada e encontrei um cara no Reddit falando que o Ricardo Milos tinha uma conta num site chamado bigmuscle.com, esse site aqui, que diz ali que esse site é pra homens com mais de 21 anos. E esse é um site basicamente pras gay maromba. E como era a minha última alternativa pra encontrar o Milos, eu fui lá, criei um ID, criei uma conta pra encontrar o perfil original do Ricardo Milos, que o cara falou no Reddit que tinha uma atualização. E outro fato que eu queria contar pra vocês, que esse site é bem pornográfico, digamos assim. E no dia que eu tava fazendo essa pesquisa justamente desse site, era o dia que o técnico da NET ia vir aqui. E aí, quando eu tava com esse site aberto, chegou o técnico, eu fui lá embaixo, abri pra ele, ele veio aqui, trocou o modem. E aí, quando a gente foi testar a internet, eu atualizei o navegador, e foi justamente esse site, uma parte do site que foi um pouquinho esquisita do técnico estar do meu lado e ter carregado justamente nesse momento. Mas tudo bem, acontece. O importante é a gente achar o Ricardo Milos. E quando eu fui pesquisar o Ricardo Milos, o que eu encontrei? Porra nenhuma, porque falou que o perfil não tava mais ativo ou não foi encontrado. E eu tentei de todo jeito digitar todas as formas possíveis de Ricardo Milos. Milos Ricardo, com letra minúscula, com letra maiúscula, sem espaço, tudo junto. Nada, não aparecia nada. Então provavelmente o Ricardo Milos tinha excluído a conta. Até que eu fiz um post no Reddit reclamando sobre isso, falando se alguém sabia qual era o perfil do Milos lá. E depois de 1 ou 2 dias eu já tive uma resposta bem satisfatória. Porque o cara mandou um print
do perfil original do Ricardo Milos lá do Big Muscle. Então a gente ia ver se tinha alguma informação nova. E ali em cima nada que seja relevante pra gente, só a idade, como é o corpo dele e tal. E ali embaixo tá, membro desde 19 de março de 2004. Então era mesmo o Ricardo Milos, porque nessa época ele não era famoso em lugar nenhum. Última atualização, 5 de agosto de 2017. E embaixo dela tava a informação mais importante de todas. Último acesso, 11 de dezembro de 2019. Ou seja, o Ricardo Milos definitivamente não tinha falecido no furacão lá, e já tinha passado o grande hype dele em 2018, 2019, e ele entrou nesse site aí. Ou seja, ele tava vivo. E eu acredito mesmo que seja o próprio Ricardo Milos que entrou nesse site, porque esse site aí é aqueles sites antigos pra criar conta. Ninguém ia ter hackeado ele pra entrar. O site é um saco de entrar, tem um monte de segurança. E aí eu fiquei satisfeito, né? Tá bom, o Ricardo Milos tá vivo, provavelmente ele tá bem, só que 2019 faz muito tempo já, a gente tá em 2024. A última vez que ele entrou no site já vai fazer 5 anos. E não é possível que na internet inteira, em 5 anos, não tenha atualização nenhuma. E aí eu comecei a ficar na mesma brisa de desistir isso, partir pra outro vídeo, pesquisar outra coisa, mas eu tava enfiado até as bolas em descobrir onde que tava o Ricardo Milos. Pra vocês pode ter sido só um vídeo rápido, mas pra mim foram dias tentando descobrir o que aconteceu com esse homem. E eu ia fazer o que fosse possível pra descobrir. Até que encontrei um anjo na internet. Um canal do YouTube na gringa que pediu pra não ser mencionado aqui depois de eu conversar com ele. Que basicamente conseguiu conversar com um amigo do Ricardo Milos. Tipo assim, um amigo que mora perto dele e tal. E aí o cara explicou que, tipo, esse amigo realmente era amigo do Milos, mandou foto deles junto, foto recente, tipo, mostrou como o Milos tava hoje em dia. E basicamente, como eu não tinha mais esperança em lugar nenhum, eu fui lá, fiz um e-mail bonitinho explicando por que eu queria encontrar e mandei pra ele, sem esperar resposta nenhuma. E acontece que 4 dias depois, Deus colocou a mão nos meus ombros e pra minha surpresa esse cara respondeu o e-mail. E eu traduzi esse e-mail, mas eu vou ler aqui pra vocês. Tudo que eu sei é através de um amigo do próprio Ricardo Milos que eu conheci. Aparentemente, Milos está morando numa fazenda com sua família na região de Carrington, Dakota do Norte. Acredito que ele nunca quis que os vídeos viralizassem. Ele claramente não gostava de quem ele era naqueles vídeos e podia atrapalhar a relação que ele tinha com a família. E por isso ele não queria de forma alguma estar associado com aquilo, aí preferiu sumir da internet por uns bons anos. Porém, ele ainda faz uns bicos de acompanhante perto da onde ele mora, o que torna isso estranho. Contudo, tentei entrar em contato com ele no mesmo site onde ele vende esse trabalho de acompanhante, e ele não respondeu nada relacionado a entrevistas ou relacionado à fama que ele teve na época, então o cara realmente não quer ser encontrado. Vou te mandar uma foto recente dele que o amigo me enviou, e eu acho que o fim dessa história é basicamente esse. Eu consegui conversar mais com esse cara depois, coisa que a pedido do próprio amigo do Ricardo Milos eu não posso falar muito ou mostrar. Ele me mostrou umas fotos também de como o Ricardo Milos tá hoje em dia, onde ele tá morando, em que região que ele tá morando, o que ele tá fazendo da vida. E pelo que eu entendi é isso. O Milos tava tendo uma vida numa fazenda, morando com a família dele. Aparentemente ele tem vergonha daquele vídeo de dança por ter vindo de um filme pornô. Mas é um pouquinho estranha essa história, né, cara? Porque, tipo, tá, ele tem vergonha disso, porque agora ele é um homem de família, sei lá. Mas ao mesmo tempo ele tem um perfil num site onde ele tá fazendo uns bicos de acompanhante. E aparentemente o perfil dele é bem requisitado lá. Então, tipo assim, não dá pra entender. Ele tem vergonha dessas coisas na internet, mas ao mesmo tempo ele tá trampando de acompanhante. Foda-se a família. Não dá pra entender. A impressão final que eu tive é que o Ricardo Milos nunca entendeu muito bem o conceito de meme. Tipo assim, eu acho que pro Ricardo Milos a internet tava zoando, tirando onda da cara dele, tipo, humilhando ele. E eu não sei como foi a criação dele, mas eu acho que pelo fato da idade também ele não tem muita noção de proporção assim na internet. Eu acho que o Ricardo Milos nem sabe o quão famoso ele é e o quanto ele poderia ter ganho com essa história inteira, mas se o cara não quer ser encontrado, se o cara tá de boa vivendo a vida dele, não tem mais por que ficar insistindo. Eu descobri mais umas coisas falando com esse cara que eu queria muito compartilhar, mas eu acho que em respeito ao Milos mesmo e a decisão dele de sumir da internet, não tem por que eu falar mais nada. O cara não quer ser encontrado, ele tá de boa com a vida dele, então deixa ele lá. Só que não deixa de ser bizarro pra mim alguém tão famoso ter se esforçado tanto pra desaparecer e só viver longe da internet. Eu acho que a gente tá tão inserido nessa bolha de estar sempre conectado, de estar sempre vendo a vida dos outros, que a gente esquece como tem um mundo gigantesco por aí de gente que nem liga pra internet, que nem existe na internet, que só tá vivendo a vida real. E bom pra ele, né? Espero que tudo dê certo pro Milos. O fim da história foi esse, ele tá vivo, ele tá bem. Não posso mostrar foto, mas ele tá mantendo o shape em dia, ele parece bem saudável. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo foi trabalhoso pra caramba de fazer. Talvez a parte de gravar aqui, separar as coisas tenha sido fácil, mas a pesquisa em si foi um saco, irmão. Vocês não fazem ideia. Enfim, se vocês tiverem interesse, me sigam no Instagram e no Twitter. O link vai estar em algum lugar desse vídeo. Valeu e até o próximo.